verdade, o nosso conhecimento não vale muita coisa não, porém, por outro lado, o que se encontra neste livro, isso aí tem grande valor para as nossas vidas e esperamos que sirva para o seu bem também hoje. Abram as suas Bíblias a Salmo primeiro, Salmo capítulo 1. Mas antes de começarmos a ler este livro precioso que é a Palavra de Deus, quantos de vocês gostariam de passar a vida doente? Tem alguém que gostaria de passar a vida doente? Não? Você gostaria de ter nascido e aí permanecido um bebezinho? Também acredito que não. E se não quereríamos estas coisas para nós mesmos, muito mais importa quanto à vida espiritual nossa. Quão triste seria a pessoa nascer de novo e aí permanecer um bebezinho espiritual. E hoje no Salmo 1 nós queremos ver como é que a vida espiritual cresce. Como é que nós podemos ter um crescimento sadio na fé em Cristo. O Salmo vai descrever um homem feliz. E esta vida feliz vai depender de um negativo e um positivo. E depois nós vamos ver a promessa que Deus dá quanto a aquele que fizer estas duas primeiras coisas. Vamos ficar em pé para darmos atenção à palavra do Senhor. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar e então nos deleitar na palavra do Senhor. Senhor, esta é a tua palavra. Use-a em nossas vidas. A tua palavra foi dada para nos educar na justiça, nos repreender, nos corrigir. Isto a fim de que nós sejamos homens de Deus e habilitados, capacitados para toda boa obra. Se agrade, Senhor, nesta manhã de usar a tua palavra a este fim. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Podem se sentar. E como eu introduzi, aqui nós vamos encontrar então uma coisa que nós temos que rejeitar se vamos ser bem-sucedido na vida, como também uma coisa que nós precisamos fazer se vamos ser bem-sucedidos na vida. No primeiro versículo, então,
o salmista começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra bem-aventurado significa feliz. Você gostaria de ser feliz? Aqui está uma receita bíblica para a felicidade na sua vida. E nota bem que começa com um negativo. Se nós vamos sermos felizes, tem certas coisas que nós precisamos dizer não a elas. Veja o que são. Nota que não anda, que não se detém e nem se assenta. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir negativos, mas na verdade Deus usa negativos e usa muito. Lá no jardim do Éden, Deus disse: Adão, você pode comer à vontade das fruteiras que há aqui no jardim, mas tem um aqui, não coma. E anunciou então o que seria a consequência se ele violasse esta ordem do Senhor. Dos 10 mandamentos, 8 começam com um não, e ainda dos outros 2 ainda tem um que tem um não também nele. Só tem um dos 10 mandamentos, então, que não contém um não. Além disto, nós precisamos então olhar. Este não é relacionado a certas pessoas. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são estas pessoas? Quem são estes ímpios, estes pecadores, estes escarnecedores? E a resposta nós vamos compreender que significa o homem natural, o homem do jeito que ele nasce. Todos nós nascemos ímpios. São palavras então dadas pelo Senhor para descrever o homem sem Cristo. Aí eu pergunto: quem são os seus amigos? Quem são os seus professores? Quem são os seus conselheiros? É a televisão? Quanto tempo você ocupa numa semana normal sendo aconselhado pela televisão? Seus conselheiros são filmes, são pecadores que não são salvos. Quem são os seus companheiros? Não estamos falando aqui de a gente viver isolado de pessoas descrentes. De fato, Jesus, na grande comissão, disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos estar, sim, em contato com os pecadores, mas, por outro lado, nós estamos tratando aqui de quando você vai tomar uma decisão importante na vida. A quem você busca para o seu conselho?
Talvez alguns de vocês que são jovens estejam nas escolas, digam, mas Bruce, você está dizendo que eu não devo estar na escola? O que eu faço? Meus professores são descrentes. Bem, digamos que o seu professor seja um evolucionista, que diz que começou lá bilhões de anos atrás, numa explosão, e foi progredindo e até que chegou a nós, depois de passar pelo macaco para nós. Como é que você avalia esse tipo de coisa? Você sabe, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre estas coisas? E se você sabe o que a Bíblia diz sobre essas coisas, em quem você confia? Nos professores? Porque são, afinal, talvez cientistas, muito estudo? Ou você confia neste livro aqui? Como nós mencionamos esta noite, no Salmo 119, versículo 42, o salmista disse: a tua lei é a própria verdade. Você tem esta confiança? A sua confiança está em homens que não estavam lá no início da coisa? Quando se trata da questão de origens, a ciência nada pode nos dizer sobre origens, porque ciência trata de coisa que pode se repetir, observar, e a origem não se trata de algo que pode ser repetido ou que nós podemos examinar e pesquisar. As origens são uma questão de história. E aí nós vamos acreditar na história de quem? Na história de homens que não estavam lá? Além disto, eu te pergunto, alguém já mentiu para você? Alguém já lhe enganou? Hein? Tem algum aqui que alguém já mentiu para você? Ou foi só para mim? Foi bem. Ainda bem que vocês nunca ouviram ninguém mentir. Essas pessoas, elas sabem de todas as coisas. A própria evidência é que, já que continuam estudando, é porque não sabem de tudo, não é? E aí, estas pessoas vão ser, então, a base de nossa confiança. Se você estuda a Bíblia, você vai encontrar que ela vai nos dizer que essa terra onde nós moramos tem pouco mais de 6.000 anos de idade. Se a gente observar as genealogias na Bíblia, se nós observarmos os relatos bíblicos quanto à passagem de anos, nós vamos encontrar isto. E além disto, por exemplo, abram as suas Bíblias aí a Lucas capítulo 3. Lucas 3, e o final do capítulo.
você vai encontrar a partir do versículo 23, que aí nós temos o que é chamado a genealogia de Jesus Cristo. Eu não vou ler todos esses nomes, com certeza eu iria errar na pronúncia de um bocado delas, mas em versículo 23 diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Até aí eu posso ler direitinho. E aí eu vou pular até o versículo 38, onde diz: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de quem? Filho de Deus. Se eu recordo direito, o número aí é de 73 gerações. Com 73 gerações, você não pode expandir para 100 mil anos, nem perto disto. Alguns vão dizer que Adão realmente não existiu, que isto só é uma figura, uma pessoa, não é uma pessoa que realmente existiu, e sim uma história bonita, para uma lição importante para as nossas vidas. Mas aí vamos dizer que Jesus é filho de uma pessoa, então, que nunca existiu. Não seria coerente dizer isto. Não cabe 100 mil anos aí. A Bíblia relata como sendo algo histórico, como algo que realmente aconteceu. Jesus, nós temos aqui registrado nas Escrituras a genealogia dele. Eu, ainda por um pouquinho, conheci o meu bisavô paterno. Mas antes disto, não. Mas quanto a Jesus, para nos mostrar, para Deus nos mostrar que é um relato bíblico, que é um relato de algo que realmente aconteceu, então Ele nos dá a linhagem toda até Adão. Então, voltando lá a Salmo 1, nós vimos que para você ter uma vida sadia, espiritualmente falando, não podem ser os seus conselheiros, não podem ser a sua fonte da verdade, os homens pecadores, os homens sem Cristo. Vamos agora para o lado positivo. Se eu rejeito aqueles como a fonte daquilo que eu creio, como sendo aqueles em quem eu confio, para onde eu vou? Versículo 2 responde: antes o homem feliz, o homem bem-aventurado, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E deixa eu iniciar aqui no versículo 2 dizendo que a verdade é que nenhum de vocês nasceu com este prazer na lei do Senhor. Não é verdade?
Não foi assim comigo, mesmo que meus pais me instruíram na palavra de Deus desde o tempo que eu nem me lembro, desde os primeiros dias. Eu tive o prazer de meus 4 avós serem servos do Senhor. Mas nenhum de nós nasce com prazer na lei do Senhor. Este que tem o seu prazer na lei do Senhor tem que ser a pessoa que é salvo pela graça do Senhor. Só quando Cristo nos salva e nos transforma é que nós passamos a termos este prazer na lei do Senhor. Senão o nosso prazer é em muitas outras coisas. É num jogo, é na internet, é no futebol, é no sexo, é em trabalhar, é em ganhar dinheiro, 1 milhão de coisas. Mas não temos por natureza prazer na lei do Senhor. Como é que nós podemos esperar, então, sermos felizes? Como é que nós podemos esperar crescer espiritualmente se o nosso prazer está no conselho e nas coisas que este mundo tem a oferecer? Veja o que o Senhor diz em Gênesis capítulo 8, só para nos mostrar como é que Deus diz que nós somos por natureza. Em Gênesis capítulo 8, isso aqui é logo no final da história do dilúvio. Em Gênesis 8 e 21 diz que Deus disse, e isto depois de ter destruído quase toda a humanidade no dilúvio, por causa da maldade do homem. Agora ele diz, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Diz aí que é mau o desígnio, os desejos do coração do homem desde a sua mocidade. Isto é só verdade de algumas pessoas? Não, de todo ser humano. Por natureza é assim. Os desejos interiores nossos é para a podridão, para o mal, para aquilo que ofende a Deus. O homem, por natureza, é inimigo do seu Criador, de Deus. Hoje em dia, você pode dizer com o salmista, em Salmo 27, Salmo 27, e versículo 4, Davi diz, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, isto é, eu diligentemente procuro isto, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Você pode dizer que isto é o que te ocupa durante o dia? Quando você acorda de manhã, é para deleitar-se no Senhor? Não é ligar a televisão e receber o conselho dos ímpios?
Asaf, no capítulo 73. Asaf, no Salmo 73, versículo 24. Tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Você pode dizer que o meu prazer está no Senhor? No Salmo 1 diz que a nossa felicidade depende disto. De nós podermos dizer: o meu prazer é o Senhor. Compraza significa ter prazer ou alegria. E voltando então ao Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que significa meditar? Meditar significa pensar naquilo que estamos lendo. Não é só ler um texto bíblico na carreira sem refletir naquilo que o texto está dizendo. Envolve estudar o texto. Isso faz parte, mas não é o todo, não. Se lembre aqui que nós estamos estudando sobre o homem bem-aventurado, ou o homem bem feliz. O homem feliz, ele rejeita como seus conselheiros, como aqueles em quem ele crê e confia. E antes de ser os pecadores, é no Senhor. Sabe, nós seres humanos, nós não temos uma história boa em termos de confiar no Senhor, não. Lá no início, em Gênesis capítulo 3, Adão, tendo recebido a ordem do Senhor, coma livremente, mas dessa daqui não, e não coma, porque senão morre. E vem uma criatura, não o Criador, porque ele não pode mentir. Vem uma criatura e diz: mas se comer não vai morrer não, vai ser semelhante a Deus. E em quem a sua mãe Eva acreditou? No Criador? Não. Creu noutra criatura. Nós não temos um histórico bom de confiar em quem merece. Como nós precisamos aprender com um salmista que a nossa felicidade, a nossa prosperidade na vida espiritual depende de nós meditarmos na lei do Senhor. E nota bem, eu disse na lei do Senhor. Ele sendo, como nós estudamos esta noite, o nosso Criador, ele é a autoridade para as nossas vidas. Ele é quem tem o direito de dizer: não faça assim. E do contrário, faça desta forma, assim. Pense no Senhor em comparação com os homens. Comigo por um momento. Nós vimos antes que os homens não estavam lá na origem, não podem nos dizer como começou, até a própria expressão Big Bang, que é em inglês,
minha língua materna, simplesmente é uma grande explosão. E aí eu te pergunto, se um terrorista explodisse uma bomba aqui dentro nesse momento, iria formar uma coisa bonita com essa explosão? Ia ajudar você a ser mais organizado e mais completo? Não, explosão destrói, não produz ordem. Então, a própria origem ou começo da história deles não faz sentido. É irracional, é ridículo, e é porque é uma mentira. Mas pense por outro lado em Deus. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava lá e ele nos diz como veio a acontecer as coisas. Ele simplesmente falou e houve mundo. Ele disse: haja luz, e houve luz, e a luz era boa. Você dizendo haja luz, a luz se acende? Não, porque você nem eu, nós não somos Deus. Um Deus então que fez tudo isso tem que ser muito sábio, muito poderoso para fazer o que fez. Mas o fato que ele fez isto tem implicações para a sua vida e a minha. E estas implicações têm a ver com a lei do Senhor. Ele é aquele que tem o direito de mandar em sua vida. Ele te criou. É justamente por causa disto que as demais pessoas preferem acreditar na evolução. É porque se creem na evolução, não tem a quem prestar contas. Eu simplesmente sou fruto da sorte, do acaso, não tenho a quem prestar contas. Mas se existe, como a Bíblia diz, um Deus que te criou, então você tem que dar contas a Ele. A lei do Senhor é o seu prazer. Você estuda a lei do Senhor todo dia, reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida. Você que é jovem, por exemplo, você estuda a lei do Senhor para ser orientado por ela quanto a com quem casar. Afinal de contas, com quem casar não é uma decisão insignificante ou sem importância. Com quem casar, no plano de Deus, o casamento é até que a morte nos separa. Eu dou graças a Deus. Deus, na sua graça, tem sustentado o meu casamento com a Eliana por 42 anos. Nós prometemos, muitos anos atrás, a sermos fiéis um ao outro até que a morte nos separe. E até aqui o Senhor nos tem ajudado nisto. Mas não é comum nos nossos dias ser assim. Pessoas vivem vidas egoístas e não submissas ao Senhor. E você que já é casado, a escolha já foi feita, né?
Agora, você que é marido, você estuda a palavra de Deus para saber como glorificar a Deus, amando a sua esposa, protegendo ela, santificando-a com a palavra de Deus, providenciando o que ela precisa. A lei do Senhor é para ser a nossa meditação, a fim de podermos agradar a Ele. Você que é esposa, você estuda a palavra de Deus para saber como glorificar o Senhor, sendo submissa ao seu marido, submetendo-se à liderança dele. Como é que nós vamos poder prosperar nas nossas vidas conjugais se a meditação da palavra, a nossa meditação, a autoridade para o nosso casamento, se não for a palavra de Deus, não podemos esperar que prospere. Mas, tendo dito isto, vamos ao versículo 3, então. Se eu então rejeito construir a minha vida em cima do conselho dos ímpios, dos pecadores, daqueles que rejeitam o Senhor, se eu me arrependi do meu pecado, se eu confiei no Senhor Jesus Cristo, na morte dele no meu lugar, para poder cancelar o meu débito a Deus, o débito do meu pecado, qual vai ser o resultado disto? Versículo 3 diz: ele, este homem que rejeitou o conselho dos ímpios, que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu morei por diversos anos da minha vida lá no Ceará. E uma parte destes anos foi do sertão seco. E um ano, novembro, dezembro, no pesado mesmo do tempo do verão, tempo seco, subi para o pico alto, um ponto bem alto onde dava para ver muito longe, e tudo muito seco. As árvores tinham perdido as suas folhas, tudo marrom lá, fora um lugar onde tinha uma trilha de verde. E esse verde, o que era? Era a beira de um rio, que descreve muito bem aquilo que o salmista está falando aqui. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Não é que o rio estava correndo água nesse tempo, não, porque era o verão. Mas tinha árvores ali plantadas junto ao rio. E lá a água, pelo menos, se não estava correndo no rio, mas estava aí muito mais raso, onde as raízes da árvore podiam alcançar a água. E verdes no meio da sequidão, onde todas as outras árvores, as folhas tinham secado e caído, justamente como é descrito no versículo 4 aqui. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa.
na mesma época do ano, no final do verão, lá no sertão, a gente via redemoinhos, ventos rodando e levando a palha, levando saco de plástico e coisas assim. E esta é a descrição bíblica da vida do ímpio. Hoje ele está aqui acreditando numa coisa, amanhã está ali acreditando noutra coisa, porque segue os conselhos dos homens, se ilude com aquilo achando que vai ser bom, depois termina na decepção, vem outro com outra ideia e corre atrás daquilo e não se cansa de dizer: eu venho seguindo uma decepção. Eu tenho amado o conselho dos homens. Homens mentirosos, homens que não sabem de todas as coisas. E eu rejeitei o conselho do Senhor. Aquele que se deleita na palavra do Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Alguns tipos de fruta demoram a chegar, não é? E não é dizer que de imediato as nossas vidas produzam todo tipo de fruto que Deus quer ver, mas no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Diferente da vida do ímpio, diferente daquele que segue os conselhos dos homens em vez dos conselhos do Senhor. Nós vivemos num mundo atribulado, um mundo ímpio, um mundo que não tem o temor a Deus, não ama Ele, maridos que não sabem amar as esposas, esposas que não sabem submeter-se a seu marido e à liderança dele, muitos jovens que nem se casam mais, simplesmente passam a morar juntos um com o outro, não sabem o que a Bíblia ensina sobre finanças, então vão seguindo suas próprias paixões, não sabem o que Deus diz quanto ao sexo, quanto à criação de filhos, quanto à questão de ter filhos, simplesmente vivem pelas suas próprias cabeças e os conselhos dos ímpios. Como é que pode prosperar uma vida dessa? Nós precisamos aprender a rejeitar o conselho dos ímpios e ter prazer meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Aí a sua vida pode ser como aquela árvore junto à fonte de água. Vem a sequidão, vem a tribulação, vem as dificuldades, porque a vida do crente não é isenta das dificuldades da vida, não. Nós enfrentamos estes também. Mas nós podemos, no meio disto, a promessa do Senhor é: e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Não é que a gente não enfrenta dificuldade, não é que a gente não enfrenta tentação e aflições, mas prospera em termos de glorificar a Deus no meio das dificuldades.
a sua vida. A sua vida, se você é um desses que simplesmente tem vivido sem Cristo, este é o seu futuro. Ser como uma palha que o vento leva. Mas se você tem submetido a vida a Cristo, se você tem confessado Ele como seu Senhor e Salvador, se a lei do Senhor é o seu prazer, se você medita, né, na lei do Senhor dia e noite, a sua vida vai ser como uma árvore aí onde tem água, porque o Senhor é esta água. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Usa agora nos nossos corações. Tu sabes, Senhor, se tem alguém aqui que tem até talvez enganado a si mesmo, estando na igreja, mas nunca realmente se arrependeu do seu pecado, nunca passou a confiar unicamente em Cristo, salvação do seu pecado. Ó, que hoje e até agora mesmo seja o dia da salvação. E a nós, Senhor, que já recebemos da tua graça, que nós possamos crescer na fé em Ti, confiando mais e mais em Ti, submetendo toda parte de nossas vidas, a instrução quando a recebemos da Tua palavra. E nós assim suplicamos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.